a gente começa mais um Amostra Grátis, programa que mostra um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas aqui na Universidade de Cruz Alta. No programa de hoje, nós vamos abordar o tema do projeto de incremento da cadeia produtiva de plantas medicinais do Alto Jacuí. Para falar um pouco mais, então, sobre esse projeto, estão aqui comigo o pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão da Unicruz, professor Diego Golli, e a professora do curso de agronomia, Jana Keffender. Obrigada pela presença dos dois aqui no Amostra Grátis. E eu começo perguntando, e vocês fiquem bem à vontade para responder qualquer um dos dois, qual o objetivo desse projeto? Sinta-se à vontade, professora Jana. Quer que eu comece? Não, pode começar. Então, na verdade, nós observamos algumas questões já há algum tempo que trabalhamos com o Polo de Inovação Tecnológica do Alto Jacuí, no sentido de incrementar algumas áreas da cadeia produtiva no Alto Jacuí, não só de plantas medicinais, mas dentre elas a possibilidade de incrementar a cadeia produtiva de plantas medicinais como oferta de uma possibilidade de cultivos alternativos para a região, especificamente para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar, que não só poderia ter uma melhoria na sua questão de renda, enfim, né, na sua própria qualidade de vida após ter uma renda melhorada, enfim, para a sua família, mas também como forma de diversificar a agricultura na região com a oferta de plantas alternativas, de espécies alternativas. A partir disso surgiu a ideia de se implantar um projeto com um incremento da cadeia produtiva de plantas medicinais no Alto Jacuí, sabendo-se que já existia um interesse por parte dos agricultores, mas que faltava, na verdade, um auxílio técnico, tanto no sentido do estímulo à produção, como na melhoria do que é produzido em termos de matéria-prima após a produção, após o beneficiamento, enfim, né, após o processamento dos produtos para a venda, e também uma forma de agregar as cadeias produtivas, adensar e até indicar, eu acho que novas APLs para a região, sendo que nós temos ainda muito a crescer nesse sentido no Alto Jacuí. Há quanto tempo esse projeto já vem sendo desenvolvido aqui na instituição? Na realidade, o trabalho com plantas medicinais, ele teve o início nos anos de 1996, 97, mas era bastante incipiente. A partir daí, em função daquilo que o professor Diego já comentou, em função dessa necessidade que se tem, inclusive por uma necessidade da própria sociedade, de que existe um incremento na produção de plantas medicinais, a instituição começou a dar uma maior prioridade também nas questões de cultivo, desde a base do cultivo até a parte final do beneficiamento. Então, esse projeto especificamente, ele teve seu início nesse ano, em 2014. Principalmente com parcerias, né, de várias instituições e com o objetivo principal de que, conforme o professor já falou, de que ocorresse um incremento, porque como a gente já sabe, na maioria das comunidades rurais, eles de alguma forma, eles cultivam plantas medicinais, mas é aquele cultivo que é para família, para utilização em forma de chás, muitas vezes é para algo relacionado para cuidados com a saúde, mas são questões, são plantas ou número menor, que não sana a questão da necessidade que se tem hoje da produção da matéria-prima. Porque se sabe que a partir do decreto em 2006, né, quando ocorreu sobre a questão do cultivo das plantas medicinais, a utilização da matéria-prima das plantas medicinais para o uso de fitoterápicos, né, se verificou de que existe uma necessidade de aumento de produção de matéria-prima. E isso realmente hoje é um dos principais gargalos no que se tem para que essa cadeia realmente seja consolidada. Até muitas vezes eles usam só o uso pessoal e assim, até sem muito conhecimento, né? Então acho que o projeto vem também para auxiliar essa questão de dar mais informações também para esses produtores. Sim, esse é um dos objetivos principais, que é a universidade, enquanto instituição, né, de ensino, pesquisa e extensão, dela dar esse aporte na pesquisa em relação
a espécies medicinais, ao seu cultivo, ao seu manejo, né, dessas espécies, posteriormente o beneficiamento delas, tanto na relação do beneficiamento relacionado com questões de armazenagem, quanto limpeza e outros aspectos relacionados, bem como a própria questão para a produção de sementes, porque em algumas culturas a gente tem que ter em mente que a propagação ela é seminal e em outras ela pode ser seminal e vegetativa ou somente vegetativa. Então essa parte de pesquisa ela também está sendo desenvolvida para que o agricultor tenha esse suporte de instruções técnicas em relação às espécies que estão sendo estudadas. Acho que é uma forma de complementar um pouco quando a professora Jana colocou que esse estudo, esse projeto especificamente teve início agora, em 2014, né? Mas que, a bem da verdade, a universidade tem uma trajetória longa trabalhando com plantas medicinais e eu acho que esse projeto também, de certa forma, ele vem complementar um pouco essa trajetória. Nós temos grupos nas ciências biológicas, na agronomia, nos diversos cursos da área da saúde, na medicina veterinária, que trabalham com plantas medicinais, procurando os mais diversos tipos de fatores, o uso em animais, em seres humanos, o estudo de metabólitos, enfim. Mas nós, enquanto comunitária, também temos que dar um retorno à sociedade, não só no sentido científico, tecnológico, né, ou no sentido de dar algumas respostas que possam ser incrementadas no futuro, mas não somente isso, e sim participar desse incremento, né? Conseguirmos atuar também, modificando de certa forma a realidade do espaço que nós atuamos aqui, que é especificamente não só o Alto Jacuí, mas podemos citar o Alto Jacuí porque é mais ligado a este projeto, mas a gente sabe que acabamos por vezes atingindo outras fronteiras, saindo deste Cored apenas, né, com os projetos da instituição, e conseguir fazer com que essa modificação em termos de produtividade, incentivo para que o processo ocorra e conhecimento dos processos também vá crescendo no tempo. Então, dessa forma, esses projetos que já existem, junto a este projeto então, que está iniciando esse ano, eles poderão ganhar força, não só no sentido científico, mas como uma atividade também de tecnologia, de extensão com as comunidades e como uma atividade que promove, de alguma forma, uma mudança na forma de ver a região e principalmente de ver a região quando se fala em agricultura familiar. E como é que esse projeto está sendo trabalhado aqui na universidade? Ele é uma equipe né, interdisciplinar de profissionais, pesquisadores que são de diferentes áreas, que estão inseridos no projeto, que trabalham integrados, né, nessas diferentes áreas. Como, por exemplo, a parte de plantas medicinais, quando se fala, nós precisamos, ao contrário da produção de grãos, por exemplo, que a gente estima a produtividade e todo o processo de pesquisa, ele sempre está relacionado com a produção de massa por área. Na questão das plantas medicinais, o nosso maior objetivo, além, é claro, de massa, é princípios ativos. É exatamente aqueles os quais que vão ter o efeito na questão da saúde. Então, existe, então, desde a parte da produção, que é parte da produção de mudas, até a parte, como eu já havia falado anteriormente, até a parte final de beneficiamento. Então, durante esse processo, quando as plantas estão no campo, terá, ainda não chegamos nessa fase, mas serão feitas as avaliações químicas em relação a esses princípios ativos para verificar se dentro daquilo que nós estamos trabalhando, se é o mais adequado para posteriormente como técnica ser transferido para o agricultor. Além disso, também vão ser realizadas as colheitas a campo e serem colocadas no laboratório que é de beneficiamento, né, do complexo de plantas medicinais, onde vão ser avaliados a questão do armazenamento. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, em agroindústrias, que a gente espera futuramente com esse projeto incentivar agroindústrias para a produção de matéria-prima, nós precisamos armazenar.
Para armazenar, qual é que é a melhor metodologia para o armazenamento? Sob que condições é o ideal para o armazenamento? E sempre pensando na questão custo-benefício. Nesse caso, custo-benefício seria o quê? Plantas bem conservadas, com qualidade, sem problemas de fungos, aflatoxinas e outras, mas podendo ser, no caso, por exemplo, embalagens ou outras que são utilizadas, de um custo menor. Né? E que até, por exemplo, o próprio agricultor poderia também fazer esse armazenamento. Mas para a gente poder afirmar isso com certeza e ter essas informações, existe a necessidade da pesquisa. Claro. Então, essas pesquisas vão ser realizadas e também as análises químicas em relação, principalmente a aflatoxinas, elas vão ser realizadas para podermos afirmar com certeza que a metodologia que nós estamos utilizando para o armazenamento, ela é a adequada. E bom, a gente vai até falar para o pessoal de casa que são 5 plantas que estão sendo estudadas, né? Que é a calêndula, o guaco, o alecrim, a alfazema e a carqueja. Qual foi o motivo que levou essas 5 serem as escolhidas? Bom, na verdade, nós falávamos há pouco dos projetos, nós trabalhamos com um universo até maior do que esse número de plantas, claro. Mas especificamente nesse projeto, porque essas 5 espécies, né? Bom, tem várias razões, mas eu diria que a principal delas é que nós queremos um projeto onde nós possamos dar a resposta para o agricultor e ele possa passar, então, a implementar essas tecnologias geradas. Então, nós precisávamos de espécies que nós tenhamos realmente conhecimento das suas propriedades medicinais. A professora Jana falava há pouco dessa questão de avaliar os princípios ativos, tanto nas plantas como após as plantas serem beneficiadas e processadas, né, que é uma necessidade que existe, mas nós sabemos que essas plantas possuem realmente princípios ativos, estudados, conhecidos, comprovados e, acima de tudo, que estão presentes na lista de espécies utilizadas pela Anvisa, né? Então, elas poderão ser posteriormente comercializadas. Nós trabalhamos com outras plantas medicinais, só para tentar exemplificar e tornar um pouco mais clara a questão, que tem possibilidades de se prospectar no futuro alguns fármacos ou de desenvolver trabalhos muito interessantes com algumas das suas propriedades, mas que esses estudos não são comprovados e ainda não fazem parte, então, das plantas que são liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Claro. Isso faria com que a gente cientificamente conseguisse mais um avanço, sem dúvida, mas esse aspecto de conseguir devolver o mais breve possível para a região, para o pequeno agricultor, né, para esse arranjo da possibilidade de agroindústrias que trabalhem com plantas medicinais, ficaria um pouco comprometido. Então, nós optamos por plantas que têm muito interesse na região, né, e como é que nós chegamos até esse interesse conversando com alguns parceiros do projeto que conhecem bem a área. Então, nós tivemos um contato com a Caritas, né, e com o Centro de Fitoterapia da Pastoral da Saúde aqui do município de Cruz Alta, porque ele já tem um trabalho muito próximo aos agricultores familiares, às mulheres produtoras de plantas medicinais e já tinham como nos dar um parecer de quais são as espécies que costumam ser mais procuradas. E também temos um trabalho junto, na verdade foi uma parceria que está recém-iniciando, mas a UNEP Alto Jacuí, que atua aqui na universidade, que nos apontou algumas possibilidades de locais onde já se teria não necessariamente uma agroindústria, mas uma possibilidade de um arranjo se constituir nesse sentido, faltando apenas um incentivo mais técnico, mais científico, né? Então, nós, a partir desses contatos, dessas informações, nós chegamos a essas espécies que nós poderíamos, então, realmente dar sequência ao trabalho, contribuir cientificamente com o estado da arte de plantas medicinais, mas também, possivelmente, dar um rápido retorno àqueles que desejam se inserir, aqueles que já estão inseridos nessa cadeia produtiva, de forma a não comprometer que essa produção fosse no futuro, então, bloqueada por conta da planta não ter liberação. Então, são todas plantas que têm liberação pela Anvisa, que são amplamente utilizadas e nós, então, podemos auxiliar mais efetivamente a região. Quais os benefícios que esse estudo pode trazer? A gente já havia falado, né, que vai trazer muito mais informação, principalmente a esses produtores que podem estar inseridos nesse projeto, mas quais seriam os principais benefícios que pode trazer, tanto não só para esses produtores que já são selecionados, mas para a região inteira?
Nós temos tido... Eu vou pedir que a professora Jana complemente, porque eu acho que é bem grande essa nossa resposta. Mas nós temos tido um cuidado já há algum tempo de pensar projetos, principalmente quando esses projetos estão ligados ao Polo de Inovação Tecnológica do Alto Jacuí, que consigam ter continuidade e que consigam também ir crescendo no tempo e realmente se consolidando como grandes propostas que nós possamos a cada vez mais agregar novos parceiros, novos pesquisadores, enfim, né? Como nós falávamos há pouco, essas plantas têm sua ação medicinal conhecida. Sim. E claro que nós também vamos trabalhar nesse sentido no projeto, né? Mas esse é um dos pontos. Agora, esse conhecimento para as condições da nossa região, principalmente edafoclimáticas, entre outras questões, não é tão conhecido. Como a professora há pouco citou, ele ainda é incipiente. Então, nós precisamos ter uma tecnologia mais adequada para a nossa região de produção de sementes, por exemplo, para posteriormente produzir mudas, né? Ou até mesmo para propagação vegetativa. E também precisamos avaliar a qualidade sanitária, fisiológica, né? Pelos testes da área de tecnologia de sementes do que nós estamos produzindo, a bem de no futuro, durante o projeto e ao final do projeto, ter certeza disso que nós estamos disponibilizando, né? Essa parte da cultura de tecidos, além de permitir que nós possamos produzir uma grande escala de plantas, né, homogêneas do ponto de vista da uniformidade genética, nos permitirá no futuro, claro, isso já não é neste projeto, mas até trabalhar com a questão do incremento dos princípios ativos com o uso de licitores in vitro, né? Neste projeto nós não inserimos essa parte, inserimos só a produção in vitro, porque nós queríamos metas bastante objetivas e com prazos a cumprir mais próximos. Mas como a nossa ideia é crescer no tempo as perspectivas do projeto, isso também virá, né? Uma outra questão que a professora Jana também já colocou, e eu vou só reiterar no sentido de colocar mais ligado ao teu questionamento final agora, esse último que tu fizeste, é a questão de que muitas vezes nós temos as plantas, elas estão armazenadas e nós, além de não ter o conhecimento das formas adequadas de armazenamento, existe muita bibliografia sobre isso. Mas é necessário que para cada espécie se tenha um estudo disso, né? Nós temos uma outra característica que é não saber o quanto desses princípios ativos se mantêm no tempo. Isso nos dá duas respostas. Uma delas é a possibilidade de saber por quanto tempo eu posso utilizar aquele produto. Ou então, se no tempo, conforme a quantidade de princípios ativos, quanto eu tenho que utilizar daquele produto, já que a gente sempre pensa também em não perder essa matéria-prima, né, ou descartá-la. Então, qual é o período que eu tenho para utilizá-la com segurança e qual é o período que eu tenho para utilizá-la naquelas quantidades que são indicadas ou eu tenho que aumentar. E esse estudo de princípios ativos traz isso. Entretanto, todos os armazenamentos, principalmente de vegetais, né, como é o caso das plantas medicinais, geralmente são folhas, tem outros órgãos que podem ser utilizados, na calêndula, os capítulos, né, por exemplo, mas são materiais que após a secagem, às vezes, acabam retendo um pouco de umidade. E isso faz com que alguns fungos, né, acabem se desenvolvendo e entra essa questão que a professora Jana também colocava das aflatoxinas, né, principalmente os fungos do gênero Aspergillus, que são extremamente tóxicas para o organismo. Então, conhecer também se está ocorrendo este fenômeno e adequar esse período de armazenamento, condições, é muito importante para que quem estiver envolvido, né, nessa cadeia produtiva tenha certeza daquilo que está sendo produzido, possa entregar no mercado um produto de qualidade e assim a gente estimule que a nossa região comece a ser conhecida também por outras possibilidades de produção. Sim, sim. Isso é muito importante. E qual a importância, falando da importância também, qual a importância de ter parceiros para o desenvolvimento dessa pesquisa? Na verdade, tem algo assim que nós acho que temos, eu digo por nós, aqui a professora Jana que está comigo hoje, mas nós temos outros professores conosco na proposta, mas eu acho que isso, todos os pesquisadores aqui da instituição têm essa consciência que nós não temos mais hoje como fazer pesquisa sem ter parceiros. E aí nós falamos em vários aspectos, né? Se nós não tivéssemos essa parceria com a Caritas, com a Pastoral da Saúde, né, e com outras pessoas que nos procuram nesse tempo para falar das plantas medicinais, com o próprio NEP, sem dúvida nenhuma nós não teríamos chegado ao status de construção do projeto que permitiu que ele fosse aprovado e obtivesse recursos, né. Por isso também não tenho como deixar de falar da parceria da Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, que tem o programa de polos tecnológicos como um dos seus principais programas,
e que tem incentivado muito nos últimos anos o desenvolvimento dos polos, e para nós aqui na universidade, sem dúvida nenhuma, nós temos tido algumas conquistas fundamentais, porque sem recursos é muito difícil gerir um projeto, né? Principalmente sim. em áreas que precisam de equipamentos, como é esse caso, equipamentos laboratoriais que hoje em dia são muitas vezes importados, têm custos elevados, reagentes que são caros, e que para a gente dar essa resposta trabalhando com o público da agricultura familiar, nós não teríamos como obter recursos, né? Nós precisamos dar uma resposta para esses agricultores que perfazem uma quantidade muito grande aqui das propriedades da nossa região, mas nós só enquanto universidade não teríamos como conseguir todos esses recursos. E claro que, obviamente, nessa parceria nós temos um grande incentivo também da Universidade de Cruz Alta, que nos dá uma contrapartida nesse projeto, permitindo que a sua execução aconteça. Tá certo, então. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Não sei se tem mais alguma consideração que o pessoal de casa é preciso saber desse projeto, que é muito interessante, que está recém no comecinho, né? Então... Só complementando aquilo que o professor Diego falou, o projeto também, ele visa distribuição de mudas, né, para os agricultores que estão fazendo parte, né, desse projeto, desse processo, né, do incremento da cadeia produtiva. Bem como a gente já também, além daquilo que se tinha pensado a princípio, já tivemos também a procura de inserção de novos agricultores, né, nesse processo, e assim a gente também, com as informações que vamos obter no projeto, elas serão transferidas para que realmente ocorra esse incremento e que futuramente a gente, como o professor Diego falou, que futuramente a gente tenha também a região do Alto Jacuí sendo conhecida como uma produtora de plantas medicinais. Tomara, né, professor? É isso aí. Acho que a professora Jana já colocou muito bem, né? Nós temos essa preocupação de que o projeto estimule o desenvolvimento da região. Isso é uma característica também dos projetos do Polo de Inovação Tecnológica, né? Tem que ser projetos que tenham uma ligação muito direta, que deem um retorno realmente, que eles não podem permear só as questões que a gente no meio científico, que são, trabalhamos, que são as publicações, que para nós são muito importantes, sem dúvida nenhuma, enfim, né, as circulares técnicas, mas eles precisam chegar realmente ao público que nós estamos trabalhando, e nós temos tido já uma procura muito grande, que é o que a professora Jana colocava. Nós, antes mesmo do envio do projeto, já tínhamos um público envolvido, que foi o que permitiu o envio, sem dúvida nenhuma, né? Sim. E nós estamos, acho que esse é um momento que a gente acaba atingindo pela própria Unicruz TV um pouco mais do nosso município, né? Ou além do município, porque ela também está na internet, né? Pelo canal do YouTube, além da vinculação via TV a cabo, que as pessoas que puderem ter contato, assistirem este programa e souberem de mais possibilidades, mais pessoas que possam agregar ao projeto, contribuir conosco, façam o contato com a instituição, né? Nós estamos sempre aqui querendo conseguir cada vez mais expandir o projeto e, sem dúvida nenhuma, agradecer também pelo espaço que nos está sendo dado, que é muito importante para que a gente possa divulgar um pouco mais do que vem sendo feito na instituição e no Polo de Inovação Tecnológica. Bom, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui no Amostra Grátis e espero que vocês retornem aqui no nosso programa trazendo mais novidades sobre esse projeto e demais projetos aqui da universidade. O programa Amostra Grátis de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser mais informações sobre essa ação ou outras ações da universidade, você pode acessar o site unicruz.edu.br ou nos acompanhar nos nossos perfis nas redes sociais. A gente se vê numa próxima edição. Tchau, tchau!